paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pôde mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mais um obreiro que Paulo chama de filho, mais um obreiro valoroso, conhecedor da palavra. Paulo agora está deixando Tito em Creta para cuidar da igreja de Creta e fala as mesmas instruções que ele disse para Timóteo: separe os presbíteros, pessoas irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não dado ao vinho, conhecedor da palavra. O presbítero, ele é praticamente um pastor. Ele tem a função de ajudar o pastor no ensinamento. O presbítero é chamado para ensinar, mas também Paulo disse: há alguém enfermo, chame os presbíteros, que eles, com imposição de mãos, estará intercedendo a Deus, também estará até ungindo a pessoa, e Deus ouvirá as orações do presbítero e operará o milagre da cura. Então, olha a importância de um obreiro irrepreensível. E Paulo está dizendo uma coisa aqui: os filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Diego, expliquei lá atrás, no livro de Provérbios, ele era casado, ele adotou uma criança com 4 anos e meio. E essa criança, teoricamente, tinha tudo para crescer bem. Mas não, conforme foi crescendo, ela fazia intrigas, jogando a esposa de Diego contra ele, né? E ele reclamando dessa menina o tempo todo: olha, ela está crescendo, está desobedecendo, ela está respondendo, está fazendo um monte de coisa errada. É, ela, ao invés de ir para a escola, ela foi para a casa de um amigo assistir filme na hora da escola. Apareceu lá
pessoas à procura dela. Eu falei, ela está na escola. Voltaram, não, ela não está. E agora ela está onde? Quer dizer, depois que você descobre a verdade, foi que ele falou para mim. Aí eu reclamei. Olha, eu estava aqui em casa, confiando de que ela estava na escola, ela não estava. E aí o que acontece? Nada. Simplesmente a culpa cai em cima onde? Do Diego. Diego não tem culpa de nada. Aconteceram certas coisas que foram para as costas do Diego. Diego também não tem culpa de nada. E acabou o quê? Tanta intriga, tanta provocação, tanta mentira, porque a menina aprontava as coisas e ia para onde? Para as costas do Diego. Diego se defendia, mas o Diego era errado. Sempre o errado foi o Diego. E aí aconteceu o quê? A dissolução do casamento. É verdade que lá na frente, porque a mulher de Diego queria fazer alguma coisa errada com ele, queria se aproveitar de certa situação, e Deus falou: não, chega, você enganou muito Diego. Diego foi traído pela esposa, Diego foi maltratado pela esposa, Diego levantava cedo para trabalhar, chegava em casa lá pelas 7h30, 8 horas, não era valorizado. Diego, ele recebia o salário, entregava todo na mão da mulher. No dia seguinte, 2, 3 dias depois, compra um potinho de sorvete, não tem dinheiro. Diego ficava quieto. Vou fazer o quê? Não tem dinheiro. Diego estava numa situação que ele não tinha noção de preço, ele não tinha ele não sabia quanto que valia o salário dele, porque ele não fazia compra em mercado, ele não fazia compra em feira, ele simplesmente entregava o dinheiro e acabou. E contas não eram pagas, já houve cortes de água, cortes de luz. E por quê? Sem entender. No final das contas, houve o que? A dissolução do casamento. Mas foi tudo permissão de Deus. Deus permitiu essa dissolução. E mais lá na frente, a mulher queria se aproveitar de uma situação. E Diego não tinha como, vamos dizer assim, entrar com providência. Mas ela estava agindo de uma forma errada, porque ela não tinha mais nada para tirar do Diego. Tudo que Diego tinha foi o que Deus deu. E aí então Deus fez o quê? Não, você não vai mais provocar o menino, não. Você já traiu ele, você já enganou ele, você já maltratou ele, você já fez pouco caso dele, você já abusou dele, tá? Você fez um monte de coisas contra ele e ficou quieto. Eu dei um bom marido para você, só que você não soube aproveitar. Então, sinto muito, eu vou te recolher. E foi. Foi o que aconteceu. Tá? Então, o que acontece? As pessoas estão brincando com a palavra de Deus, as pessoas estão brincando com Deus. E foi o que eu falei várias vezes. Jesus é intercessor, Jesus é advogado. Mas quando uma coisa que está assim, acima de Jesus, Deus fala: quem vai resolver agora sou eu, e Deus resolve do jeito dele. E o jeito dele é assim: ou é ou não é. Não andou como eu quero, eu vou tomar providência. E a minha providência é pesada. Foi o que aconteceu. Morreu. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor,
dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo está falando da sã doutrina. Olhe, zele pela palavra verdadeira, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu recebi. Estou te ensinando para que você ensine a outros, porque há muitos falsos profetas dizendo isso, dizendo aquilo, inverdades que estão prejudicando o bom andamento da igreja, que estão tirando pessoas da igreja. Portanto, você olha para os idosos, diga como os idosos devem agir, tanto o idoso quanto a idosa e quanto as crianças também, os jovens principalmente, porque hoje os jovens estão perdidos. Hoje, que eu falo agora, não Paulo, eu estou falando, os jovens estão perdidos. A igreja está crescendo pela misericórdia de Deus, porque muitos jovens estão morrendo, muitos jovens estão deixando esse mundo em cumprimento pela palavra do Senhor, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E Paulo mesmo disse: obedeçam seus pais, para que sejam prolongados os seus dias na terra. Porque se vocês não obedecerem seus pais, os seus dias na terra serão encurtados. Assim Paulo disse. Por isso, nós estamos tentando, olha, busque a Jesus, encontre Jesus, receba Jesus como Salvador, tenha o teu nome escrito no livro da vida, faça as coisas corretas como Deus está mandando. Paulo está dizendo isso para os obreiros, e eu falo para vocês, olha, façam as coisas direito, procurem hoje buscar a Deus, porque os dias estão findos, os dias estão cada vez piores. Capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro.
Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Paulo está dizendo para Tito: olha, ensina as pessoas a respeitarem as autoridades. Por quê? Prefeito, governador, presidente são autoridades constituídas por Deus. Mas essas autoridades, elas estão debaixo da graça de Deus, estão debaixo das poderosas mãos de Deus. E Deus deixou um manual de ensino para elas, que é o quê? A Bíblia. Só que elas não seguem. Não, agora eu sou prefeito, governador, presidente, eu vou fazer o que eu quero, eu vou ensinar o que eu quero, e vai ensinar porcaria, e vai ensinar coisa errada, estão fugindo da sã doutrina, um monte de coisa. Deus está vendo, Deus está marcando. É claro que os dias são maus, mas tomar cuidado com as coisas que estão sendo feitas. Distorcendo, não é assim, ensinando que o errado é certo e o certo é errado. Não é assim. Eu não vou viver para mim, eu estou vivendo para Deus. Paulo está dizendo: olha, tem certas pessoas que eles não estão de acordo. E eu mesmo expulsei, não quis mais saber. Você ensina uma vez, tá. Você ensina a segunda vez, tá. Não quer ouvir, não quer dar atenção? Esquece, deixa de lado. Jesus já fez isso com quem? Com Saul. Olha, você está fazendo errado, Saul. Não, mas é que eu queria te agradar. Saul, eu falei para você fazer assim. Não, mas é que eu achei que do outro jeito era melhor. Chegou uma hora que Jesus disse: Samuel, esquece Saul. Eu não quero mais nada com ele. Então, Davi, o que ele fez? Senhor, não retire de mim teu Santo Espírito, porque ele viu o estado de Saul quando Deus retirou o espírito dele. Ficou perdido, o espírito maligno tomava conta dele. Ele perdia a noção de tudo que ele tinha que fazer de correto, só fazia besteira. Davi se preocupou: Senhor, não retires de mim teu Santo Espírito, porque a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus no coração só faz bobagem, só maquina o mal. E é o que? Perdido, como Paulo disse aqui agora há pouco, se perde, entregue o que? A perdição. Então, tomar cuidado, muito cuidado, os dias são maus. Respeitar as autoridades, sim, as autoridades têm que ter discernimento, tem que ter coerência, tem que ter pé no chão e cabeça para Deus, para não fazer besteira, para guiar o povo na linha correta. Não tem. Olha, tem que ver direitinho. Tem que ver direitinho essas coisas. Não é brincadeira não, gente. Ninguém está sentado em trono para falar: eu sou rei, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou um governador, estou debaixo das mãos de Deus, estou guiando este povo para Deus, estou guiando este povo para fazer as coisas certas, fazer as boas obras. O que é uma boa obra? Ah, eu vou dar dinheiro aqui, vou dar dinheiro ali. Não, eu vou ficar em casa, o governador tem que mandar dinheiro para mim. Não é assim. A Bíblia fala: ganharás o pão com o suor no teu rosto. Então, você vai trabalhar, você vai ter o teu salário, você vai poder manter a tua casa com o teu salário. Por que que muitos maridos estão desempregados? Por que que muitos casamentos estão sendo desfeitos? Porque a mulher quer tomar o lugar do homem. Está errado isso. A mulher, a mulher solteira, por exemplo, que não tem um pai, que não tem uma mãe, que não tem um irmão, que não tem um marido, é diferente. Ela precisa trabalhar para se manter, para pagar os estudos, etc. Tal. Mas a mulher que tem o marido tem um bom emprego e tem condição de manter a casa, é diferente. Opa, estou vivendo porque o meu marido me sustenta. É totalmente diferente, mas o marido perde o emprego, aí a mulher vai lá, toma conta do marido dele, toma conta do emprego dele. Como é que vai fazer? Perde e fica assim, o homem não trabalha, a mulher trabalha, e não é a mulher que sustenta a casa, é o homem. Inversão de valores. Isso tudo está errado. Então tem que ter uma balança.
Não, você vai trabalhar por quê? Porque eu preciso. Não, porque é minha obrigação. Então tá certo, tá equilibrada a coisa. Agora, você trabalhar para dizer que eu trabalho, que eu sou mais, que eu sou isso, que eu sou aquilo, tá errado. Então, Paulo está dizendo: você ensina o correto. Se não quer aprender o que é certo, deixa de lado. Ensina uma, ensina duas. Não tem a terceira. Já deixa de lado e pronto. Eles que se virem com a perdição deles. E boas obras, como eu estava falando, não é dar dinheiro, dar roupa, dar não sei o quê, não. Às vezes é você sentar, ouvir a pessoa falar com você. Ah, eu não tenho paciência para ouvir desabafo. Não tenha assim, seja amigo. Eu sei que às vezes é irritante, mas para. Ouça o que a pessoa tem para dizer, deixa ela limpar o coração dela. Isso é fazer uma boa obra. É você dar um carinho, uma atenção. Não precisa dar dinheiro nem roupa, mas só pelo fato de você dar atenção, ser amigo, já é uma boa obra. E olha, uma excelente obra e grandiosa diante de Deus.